Alô, galera, bem-vindos de volta ao Agente a Mente. Estamos aqui falando sobre resiliência, essa pegada que faz a gente aguentar todos os desafios da vida, todos os obstáculos, a gente pula, passa por cima, passa por baixo, dá a volta, a gente consegue e vence, e a gente vai tentar explicar um pouco do que é e como a gente pode desenvolver essa habilidade, se dá para desenvolver essa habilidade, se é uma habilidade, né? Se não é alguma coisa inata de cada um, ou se da personalidade, né? Ou se a gente pode usar de algumas táticas assim para melhorar o dia a dia de cada um. Então, vamos lá. Eu peguei umas coisas assim de corrida porque eu corro, né? Eu corro com o Luiz, que veio aqui uma vez. E existem umas táticas na corrida que eu acho que tem tudo a ver com isso. Porque assim, você vai cansando, né? Ainda corrida de longa distância, você vai e é sofrido, ainda mais no final, né? Ainda tem 2 km para correr, você já correu 10 e você tá morto, né? Sem energia. Então, uma das coisas que realmente faz com que a gente sobreviva é ter energia já, né? Essa coisa da nutrição mesmo, energia física, biológica, nutrição, alimentação, dormir bem, tá bem, né? Tá bem faz com que você vá mais longe e os problemas não parecem ser tão grandes assim, né? Quanto você tá, por exemplo, na cama o dia inteiro, sofrendo, daí tudo parece tão mais pesado, né? Quando você já está num pensamento de vencedor, assim, de atravessar as coisas, as coisas fluem mais fácil. E a energia que está dentro da gente, ela passa para fora mais fácil. Então, essa coisa de ter a energia em si só é bom. O que você acha? Como uma das coisas. Eu acho que a resiliência... a gente pode falar até do conceito dela, né? Mas ela passa por várias coisas. Por questões que são pessoais, né? Por questões que são de família, por questões que são da própria comunidade. Mas uma delas é muito legal, que tem a ver com isso que você falou. Olha só que interessante. Se você pega, por exemplo, crianças dentro de um contexto escolar difícil, desafiante, quem são aquelas que vão conseguir concluir aquilo, né? Que vão conseguir terminar? Foi feito isso em West Point. Cadetes que tinham que terminar. Quais são aqueles que vão terminar e quais são os que vão abandonar, né? A corrida tem uma pegada assim, não tem? Principalmente as de longo tempo. Aí tem uma coisa que é determinante: determinação. Os ingleses chamam de grit, né? Não sei se é essa a pronúncia, mas eu creio que sim. Determinação. Quem são as pessoas que vão numa condição dessa, que é isso que você está falando, tem que ter a pegada, chame do que for, garra, determinação. Tem um livro que chama Garra, que eu li, que é sobre isso, né? Exato. Eu acho que tem até esse artigo aí no meio das crianças, que é uma escolinha, né? Isso, exato. Eu sei que é. Exato, mas é um pensamento também de positividade, né? Uhum. Isso também é uma coisa... Vira o microfone um pouco para trás. É determinante. Você tá fazendo muito barulho de baby. Isso melhorou? Melhorou. Isso a determinação é um fator de resiliência. É um deles, né? Uhum. Não é o único, com certeza. Mas é um fator extremamente relevante, né? Se manter determinado, perseverar e ter a certeza de forma bastante num pensamento positivo que você vai conseguir fazer aquilo lá. É garra, né? Essa questão do poder interno, né? Da luz interna, do ki, né? Sabe o que você falou? Saiyajin. Mas a gente tem que tomar cuidado para não virar aquela coisa meio coach, de tipo, é só isso, né? Só uma frase motivacional que no fundo não ajuda nada, né? Que é 90% dos stories de Facebook de coach, né? Então... E olha que coisa interessante. Apesar da gente estudar muito os fatores de resiliência, e é bom que você diga o que é, né? Porque resiliência é aquela capacidade que você tem de, frente a um momento de muita adversidade, você conseguir se manter íntegro, né? E voltar para uma situação anterior. Vem da mecânica, né? É um conceito da mecânica, o conceito do elástico, da mola, né? Por mais que você seja esticado, mola, né? Por mais que você seja esticado ou apertado, você volta para aquele contexto. Tem pessoas que não. É aquela coisa
do Rock Balboa, né? Quantas vezes você cai, não importa, o que importa é levantar. Exato. Porque o elástico pode não ser mais elástico, né? E a mola pode já não ter mais o mesmo movimento. Isso é a grande questão da resiliência. Interessante. E foram criados com crianças, sabe que as primeiras coisas foram com crianças que eram filhos de mães esquizofrênicas, né? E aí, quais eram aquelas que superavam bem? Ou depois de um tempo, crianças que tinham um maltrato, né? Quais eram aquelas que superavam, né? E quais são esses fatores? Se tenta estudar muito, mas olha, Lu, isso que você falou é muito interessante, porque apesar da gente estudar muitos fatores, ainda é difícil acertar, né? Quem vão ser aqueles que realmente vão conseguir, né? Conseguir porque como é uma coisa interna, como que você vai saber, né? Os fatores externos, eles têm um papel menor. Mas é interessante essas coisas que você falou da plasticidade, né? Da mola, porque é uma questão de adaptabilidade também. Você tem que ser adaptável e não duro, como as pessoas imaginam, que é um cara resistente, um cara duro, pedra que atravessa todos os obstáculos. Não é isso. É uma questão de ser moldado, né? Como a água, né? Como diria o Bruce Lee, né? Exato, você seja tem que como ser água. como a água, né? Isso é muito mais forte do que uma pedra que quebra, porque ela é forte por um tempo até ela estourar no meio. Esse é um dos fatores interessantes da resiliência, que você tem que... É até um ponto que não diminui a sua capacidade de saúde mental também, de todos os outros aspectos da vida, né? Tem um certo trade-off aí que você tem que sempre raciocinar sobre isso, né? Porque existe o burnout, né? Que é uma coisa seríssima, que é totalmente antiprodutiva, né? Quando você está no burnout, todo mundo pensa, pô, vamos ser produtivo para sempre. Daí você atinge o burnout se você não é produtivo mais. Então, realmente, você tem que tomar muito cuidado com esse equilíbrio, né? E sabe de uma coisa fundamental, né? A resiliência, que tem a ver com isso que você está falando. Porque uma questão é ser resiliente e outra é saber a hora de parar também, de se resignar. Total, né? total. Não ficar malhando em ferro frio, né? Sem saber. Mas uma coisa muito interessante disso é que a resiliência é algo individual. Individual. É algo que você tem que exercer para você estar bem. Entende? Eu vou falar, por exemplo, de empresas. Empresas É às tipo vezes querem... motivação e incentivo, né? Essa é a diferença. Motivação interna e incentivo externo. Que os caras falavam tipo, isso também na aula de RH. Mas olha não que quer dizer nada isso, na verdade. Nada. Mas olha só... não quer dizer nada. Mas olha só que interessante. Pensa num fator de... Vamos pegar a empresa. Né? Todos querem hoje pessoas altamente resilientes, que aguentam pancadas, suportam, né, pancada. Mas não é isso que é ser resiliente. É você, individualmente, você conseguir estar bem dentro desse ambiente que é tão, às vezes, que te pressiona tanto e que é tão pesado. Então, a resiliência é algo individual. E outra, a resiliência é algo que depende do momento também da vida. Não sempre você é resiliente. Depende muito. Por isso que é difícil. Você já viu? Total um ambiente da vida. Eu vou falar isso porque você já viu fotos de presidente no começo do mandato até o fim? Que no final ele está todo acabado, cabelo branco. Não tem nenhum uma que cara não esteja acabado. De triste, né? Então, realmente, o contexto que você está é importante, né? Lógico. Se você estiver no apocalipse zumbi, é lógico que você não vai estar 100% zen, né? Você vai estar com estresse, que é um estresse saudável, que faz você se mexer, que te protege, né? Claro. Então, você tem que saber distinguir as coisas, né? Eu peguei as coisas da corrida. Vamos lá, eu peguei 4 coisas que eu pensei comigo mesmo, assim, que tem tudo a ver. E daí eu fui checando com outras fontes e faz sentido. Eu disse assim, ter pessoas junto com você faz você ir muito mais longe. Porque vocês se distraem e vocês se ajudam. Então, você não fica remoendo os seus próprios pensamentos numa coisa infinita. É lógico que se você tiver gente junto, você vai muito mais longe, né? Sim, pode falar. Posso comentar sobre isso, porque um dos fatores de resiliência que eu acho que é muito interessante é ter amigos e relacionamentos de qualidade. E família, né? Claro, que você falou família. No último episódio, cachorro e papagaio. Exato. Porque, você ter um grupo ali de amigos que te apoiam nos momentos mais difíceis é seguramente algo importante, né? É diferente de você estar absolutamente sozinho.
E você ter tido uma vivência anterior também positiva, de forma geral, também é importante. De forma geral, né? Porque não é sempre, né? Que, por exemplo, vou mudar o exemplo, pego crianças que sofreram maus tratos. A grande maioria vai viver problemas muito sérios na vida adulta, mas não são todos. Tem alguns que talvez peguem aquilo e consigam transformar aquilo numa coisa boa, por exemplo, criar ONGs, maus tratos. Qual que é a tipo diferença, né, do trauma que quebra e do trauma construtivo, né? Cara, sabe o maior exemplo que eu tenho? Você pode virar o Batman, que você pode virar o Coringa, Isso. né? O maior exemplo que eu tenho disso, eu acho que é incrível. Se lembra de Central do Brasil, o filme? Né? Se Fernanda Montenegro. Exato. Assim. Se você pegar aquela molecada, por que todos viraram praticamente bandidos, assassinos, ladrões, né? E só um deles virou um fotógrafo. E que não você está confundindo com Cidade de Deus. Ah, Cidade de Deus, exato. Perdão, é exato, é Cidade de Deus. Por quê? Né? Isso é que se busca muito estudar. Né? Tem alguns fatores, Lu, que a gente conhece bem. Olha que interessante, meu. A desapego. É um fator de resiliência. Interessante, né? Interessante você desapegar. É um fator de resiliência. Mas você pensa nisso até quando a gente estava pensando no apocalipse zumbi, isso faz total sentido. Porque se você ficar muito apegado, os caras que ficavam apegados morrem nas primeiras temporadas do Walking Dead, né? E a questão da adaptabilidade de novo. Você não pode ficar preso na casa que você morou, se ficar na loja de arma é mais seguro, né? Exato, eles morriam, né? A outra tem uma postura de enfrentamento. É muito melhor do que ter uma postura defensiva, estar no ataque, na ofensiva, né? Indo atrás de uma coisa é muito melhor do que estar fugindo de alguma coisa, assim, na própria cabeça, né? Uma coisa você é preso, outra você é o caçador, né? Como que você vai ser mais saudável sendo preso? É impossível, né? Sim. Essa é a questão. Criar uma estratégia positiva de enfrentamento daquilo lá, né? Isso é extremamente relevante. Outra coisa que garante algo interessante do ponto de vista de resiliência, você pensar no futuro, né? Você ter uma ideia de como é que vai ser aquilo lá, né? Mas poder se organizar para aquilo lá, né? Também. Não adianta pensar e não fazer nada, ficar parado, protelando tudo, procrastinando tudo. Uma das coisas importantes de resiliência é não procrastinar. Não adiar, você ter uma postura direta de enfrentamento daquilo lá. São características. Isso é interessante, né? Proatividade. Proatividade. Autoestima. Autoestima. Também é importante. Essa questão da visualização, né, do que você quer é uma coisa conhecida até no mundo mais espiritual, aquela coisa do segredo, né? De que você pensa e acontece, mas tem um fundo muito real disso, que da visualização. Se você pensar em tudo de bom que pode acontecer e você falar, pô, essa ação pode trazer tudo isso de bom, e você tiver isso na sua cabeça, o seu cérebro fala assim, pô, é melhor ir atrás disso. E se você pensar em tudo de ruim que pode acontecer se você não fizer também, ajuda tanto quanto. Então, a negatividade te empurra e a positividade te empurra. Então, você tem que pensar no pior caso e no melhor caso, que o seu cérebro faz aquela conta matemática para ver se vale a pena fazer, e daí ele pensa, pô, vale a pena. Isso bate em outra coisa que eu queria falar, que é assim, diminuir o tamanho do problema em menores problemas. Porque bate exatamente na conta do cérebro, né? De tipo, um problema gigante, você não vai conseguir resolver, então você nem tenta. E daí um pequenininho, você consegue. É tipo, você coloca o tênis para ir na academia, né? Daí quando você coloca o tênis, você já pensa, pô, já tô com o tênis, é muito mais fácil ir. Esse é o segredo, né? O Sêneca dizia assim, que a grande parte das questões, elas passam pela nossa imaginação. Elas de fato não estão acontecendo. Isso que os problemas, né? Que interessante. 90% é da gente que inventou, né? Ô Lu, pensa o seguinte, você tem um problema ou você teve um problema, né? A forma como você vê aquilo é importante, porque você só tem duas formas de lidar com ele, né? Ou você resolve o problema, mas o problema já é passado, ele já foi. Ou você aprende a lidar com ele. Eu tenho uma história sensacional disso, posso contar uma história muito boa. Que é um exemplo estoico, né? Porque os estoicistas, eles eram chamados meio de muito práticos, mas eles tiveram ideias geniais sobre resiliência.
Uma delas é a seguinte história. Um cachorro amarrado numa carroça, né, sendo puxado pela carroça. Num grande cordão, assim, um cordão extenso. Então ele tem espaço para aquilo. O cachorro pode ir tranquilamente atrás da carroça, apreciando as coisas, olhando, mas ele está sendo puxado pela carroça. Agora, ele pode resolver tentar segurar a carroça. Né? Aí ele vai sendo arrastado, machucado. Né? Aí entra uma grande coisa da resiliência. É ir com o rio ou não ir com o rio, né? Claro, Contra. se preocupe com as coisas que você pode controlar. Você entende? Não adianta, ele não vai ter força para controlar a carroça. E aí ele sofre muito mais. É o que você falou do rio. Pô, eu estou descendo numa corredeza, eu queria nadar ao contrário. Eu só vou me cansar e vou me ferrar totalmente. Isso vem total de uma questão de administração de energia, né? Porque se você pensar em todos os problemas do mundo, você acaba não resolvendo nem os seus próprios, né? Então o cérebro mesmo tá pensando nisso. Ele pensa assim, pô, sabe aquela coisa de tipo, a gente só vê o que está em movimento e a gente não percebe só o que está vermelho, aquela coisa do neuromarketing mesmo. É porque as coisas que estão em movimento são perigosas. Ou é comida ou está vindo de te pegar, né? Ou você é a comida dele. Então você tem que prestar atenção nas coisas que estão se mexendo, né? O cérebro já desativa o que você não está prestando atenção, como se fosse background, né? Coisa de fundo, não importa, barulho de fundo. Os problemas dos outros, assim, tipo, muito distantes, é muito barulho de fundo. Não adianta a gente ficar sofrendo e desgastando a nossa própria saúde mental, né? Ver o dia como... Cara, isso é muito legal. Eu vi um cara que fala assim, você pode ver o dia como horários, né? E ter o tempo, ou você pode ver o dia como energia. E você tem uma barrinha de energia que você tem que gastar. Então, administrar a energia do dia é muito mais inteligente do que administrar o tempo do dia, né? E fazer as coisas no começo. Às vezes tem gente tem pessoas que fazem melhor no começo, que daí depois fica tudo livre. Mas tem gente que vai ligando aos poucos e daí é melhor fazer tudo de noite, tipo eu, né? Então, funciona de jeitos diferentes. Do que a gente está falando? Esqueci. Isso, mas eu vou pegar o que você estava falando. Você estava falando da questão de formas da resiliência, de lidar com o dia. Mas olha que interessante. Você sabe o grande fator? Tem gente que conceitua a resiliência como é você encontrar a sua verdade. É você ter um autoconhecimento de você mesmo. Se você se conhece muito bem, você pode ter fatores de resiliência melhores. Que é disso que você está falando. Você vai administrar a sua energia, você vai administrar seu tempo. E você vai administrar uma outra coisa que é fundamental. Você vai se regular emocionalmente. Você entende? Você não vai ter um desgaste imenso. Eu lembro um dia eu estava assistindo um jogo de futebol com um colega, meu time tomou um gol. Ele, meu Deus do céu. Você sabe, não é motivo de desespero. Né? Você pode se parar um pouco, parar, sentar, olhar a situação. Cara, isso é importantíssimo. Claro, de forma regulada, com tranquilidade. Analise a situação. Né? A grande parte já se resolve. Ter a tranquilidade é muito melhor. Porque tem o pessoal neurótico, né? E tem o pessoal tranquilo, né? Isso. Então, e é treinável, na verdade. Treinável. Né? Tudo treinável. É claro que tem a questão genética, mas tudo isso que a gente está falando é treinável. Eu falei no começo do episódio, mas é treinável, é uma habilidade. E, por exemplo, eu vi um cara falando, é tão treinável que eles falam que assim, criança não tem resiliência nenhuma. Tudo que ela aprende durante a vida, ela aprende durante a vida. Por exemplo, elas choram por qualquer coisa, a inteligência emocional é zero, não consegue terminar frase, não consegue terminar pensamento porque cansa do pensamento. Por isso que sofrer, às vezes, também não é tão ruim. A gente vai ficando cascudo, porque tem o oposto, Lu. Ao mesmo tempo no pain, no gain. Exato. Na academia, né? Ao mesmo tempo que você tem que regular suas emoções, você não pode ficar negando o fato. Não adianta negar. Você entende? Pô, aquilo lá tá rolando. Esse é o outro lado. Tem gente que nega. Esse é o tranquilo demais. O cara tá vendo aquilo acontecer, tá vendo, o cara tá negando, né? Aí, esperando que, por exemplo, aquilo se resolva de uma forma sozinha. Uma das posturas de enfrentamento é um enfrentamento direto, né? De frente. Olhe de frente, veja as condições que você tem, se desapegue, né? E use uma regulação emocional e use uma estratégia positiva e real.
que realmente possa gerar uma mudança naquilo lá. Essa é a perspectiva certa, é a perspectiva de que é um aprendizado, né? Não é um problemaço que vai te destruir. É um aprendizado que mesmo se te destruir, quando você se reconstruir, você vai se reconstruir mais forte. Então ele vale a pena, né? Até os problemas da vida valem a pena nessa questão. Olha que interessante. Se você não for destruído mesmo, daí exato, você morreu. Exato. Volta. Não é problema. Volta aquilo, né? De você saber também a hora que parar. Uma coisa é ser resiliente, você ter uma esperança, uma perspectiva. A outra coisa é você já saber que você perdeu aquilo, já está totalmente aquilo perdido, você continuar insistindo, né? E se machucando cada vez mais. Mas olha que coisa interessante, né? Que tem a ver com isso que você está falando. Indivíduos que veem a vida como tudo é útil, tudo é bom, tudo faz parte de um aprendizado. Tudo é interessante, mesmo são otimistas, né? Exato, eles são positivos, eles são otimistas. Você sabe que eu estava pensando nisso? Atualmente as pessoas só querem o quê? Só coisas boas. Não, sofrer também é bom. Tudo é legal, tudo que rola aqui é importante para a nossa vida. As pessoas que pensam assim também, de forma geral, são mais resilientes. Deixa eu fazer um parênteses nisso, porque a questão é que você falou um dia para mim que existe o TDAH, tem uma coisa que é o otimismo, né? Que é uma característica do TDAH. É um viés dele, é um viés do otimismo. Ilusório positivo. Pois é, e daí quando eu descobri isso, eu entrei em crise. Eu falei, o meu otimismo é uma coisa, é uma consequência de uma doença que eu tenho? Que bosta, né? Mas na verdade é uma estratégia que a gente tem, porque a gente tem problemas de dopamina de ir atrás das coisas, que faz com que a gente se ferre muitas vezes. Então a gente cria esse otimismo porque a gente sabe que é uma boa estratégia, não é uma estratégia ruim. Mas é um otimismo enviesado, né? Porque você não se regula exatamente para aquilo, você procrastina demais e aquele otimismo no fundo te atrapalha. Mas é por isso que ele existe. Uma análise adequada daquilo lá. Mas ele existe para isso, é para a defesa do TDAH, é por isso que ele surge. Aí você entra numa grande questão do TDAH, porque assim, Lu, uma é a questão executiva, ele não ajuda no aspecto executivo, porque você pega aquilo lá, tá uma porcaria, mas você tá achando que tá bom, né? Só que ele é protetivo, emocionalmente, é o que você está colocando. Poxa, mas eu acho que foi bem. Mas até protetivo até quanto, né? Chega uma hora depois de um tempo que você tem que ter a percepção de que, não, desse jeito também não tá bom. Você tem que ter uma análise adequada. Senão, você está negando aquilo. Você está vendo acontecer essa positividade toda, mas sua vida está sendo detonada e você está lá super positivo. Precisa tomar cuidado com isso também. Eu acho que é uma soma, né? São funções que caminham individualmente, né? E a gente está falando do indivíduo, hein? A gente está falando só da pessoa, né? Assim, você desapegar, você enfrentar de frente, você ter uma postura de enfrentamento, né? Você ter uma postura de que tudo é legal, tudo é bom, mesmo as perdas são processos de aprendizado, né? São habilidades que, de forma geral, o indivíduo que é determinado, né? Então, mas isso é tudo mais ou menos parecido, né? Determinado, garra... Tudo, mas isso que eu ia falar. São coisas que se combinam. São habilidades que geralmente vêm junto. Né? São quase sinônimos, né? Elas caminham em conjunto, sim. Algumas não, né? Por exemplo, você não negar as coisas que estão acontecendo. Tá bom. Né? Mas, de forma administração, geral, gerenciar, é diferente. E isso é muito interessante na resiliência, porque a grande questão é, poxa, você lidar, não quer dizer que você não vai viver o problema, não, mas você passa pelo problema de uma forma mais tranquila. Você sabe que eu li um artigo sobre o Covid, né? Da pandemia. Você sabe quem são os que ficaram melhores? São os que enfrentaram de forma positiva. Né? Com certeza. Foram positivos naquilo, viram coisas boas. Mas também não os negacionistas, é isso que a gente está falando. Com certeza, também não pode negar, né? Exatamente. Não pode negar que está acontecendo, senão você se ferra. Tá vindo um caminhão para sua frente, vai atropelar todo mundo. Você tá negando, não vai passar aqui não, tá tudo bem. Não dá.
a gente seguramente vai ou se você dar é mal. aqueles caras que no GTA San Andreas que você tava passando do lado e eles se jogam no carro, porque eles acham que você ia passar em cima deles, eles se jogam. Não sei quem jogou GTA San Andreas Sabe disso. que eu tô falando. Eu sei Não disso. pode ser esses caras, né? Que é neurótico Não adianta. demais. Mas são algumas habilidades, né? Mas olha que interessante, apesar de saber dessas habilidades que o indivíduo pode ter, muitos indivíduos, mesmo tendo essas habilidades, ele não ser resiliente em alguns momentos da vida dele. Porque... E sobe e desce, né? Como todas as habilidades. Os fatores do contexto que você está, o contexto social ali, o momento que você está, né? E o momento pessoal que você está, também interfere. E a sua idade também. Tudo, né? momento pessoal. Às vezes você não consegue fazer aquilo Às vezes numa certa é uma idade. questão hormonal, às vezes é uma questão biológica, Tudo. às vezes é uma questão nutricional. Existem trabalhos numa busca de entendimento biológico também disso. Mas é um processo, é o que você falou. É um processo de aprendizado que começa muito cedo, né? Hoje os pais, por exemplo, não permitem as crianças serem resilientes a partir do momento que elas como é que eu posso dizer? Elas não podem viver nada. Né? Eles protegem o tempo inteiro. Só que daí eles chegam na vida adulta, eles tomam a primeira ferrada na vida, eles não sabem lidar. Né? Então você é um processo. É a bolha que se protetiva, aprende, né? O arquétipo da mãe negativa que protege demais, e acaba Porque, no engolindo o fundo, filho. Quando você protege demais, você embute uma mensagem. Bom, Você é fraco. Exato. Exatamente. Ou o mundo é muito perigoso. Ou né? você é fraco. Ou você é fraco. Você não tem condições de enfrentar o mundo. E você tem. Né? E aí cada um, eu volto a retomar uma coisa, tem que descobrir dentro de si. Tem que se conhecer. Lembra, de novo, a Sócrates, conheça-te a ti E não mesmo. é só isso, nós somos adaptáveis, né? Evoluímos para isso, né? Porque só os mais adaptáveis sobrevivem. Então a gente é filho de todos os mais adaptáveis. Então a gente é o adaptado, mais adaptado de todos. E a gente tem essa capacidade de mudar. Mas olha só, talvez não seja Né? por sobrevivência. Eu acho que a questão da resiliência é conseguir superar com menos sofrimento. De repente, todo mundo pode morrer. Né? Vamos pensar numa situação, todo mundo vai morrer. Daqui a 10 dias, você está preso no ambiente, lá no fundo da caverna, você é um mineiro, vai acabar o ar e você sabe que você vai morrer. Só que alguns vão viver aquilo de uma forma muito mais difícil, com muito mais sofrimento também. Entende? Outros talvez sejam mais resilientes. Ou tem uma questão heróica de morrer, aquela coisa da Idade Média de morrer com honra, né? Sem morrer desesperado. É isso que você está falando. Né, exato, mas tem uma outra coisa, aí entram outros fatores de resiliência. E vale a pena, né? Até o momento da morte você está muito mais tranquilo. Então, com certeza vale a pena. E aí entra um fator que é muito questionável, Lu, mas que tem sido estudado cada vez mais, que é a sua espiritualidade. Né? As então, no livro da Garra, espiritualidade, um quarto da Garra é a esperança, que é isso, né? A espiritualidade. Eu acho que a esperança... Ela vem de que o mundo vai ser melhor um dia. Sim. E a espiritualidade vem que até depois da morte vai ser melhor. Então é muito forte. Uma continuidade, né? Exato. Quem acredita acaba sofrendo menos, né? Se eu vou morrer e acho que agora é um nada e eu vou deixar de existir, eu estou extinto... É um sofrimento muito grande. O nosso narcisismo não gosta muito disso, né? A maior parte das pessoas não curte muito isso. Agora, se eu sei que eu vou morrer, poxa, isso é só uma passagem. O ego não deixa, né? A dissolução do ego é dolorosa. Atravessar de um monte, eu vou ver do outro lado. E vai ser legal, vai ter um monte de gente que morreu, que eu vou rever. Exato. Tocar harpa com Kurt Cobain. Muito legal. Muito legal. Né? Mas é um fator de resiliência. Não é um fator de resiliência? É um fator de resiliência. Poxa, né? Com certeza. Total. É fator de resiliência, seguramente. Como é um fator... É o otimismo, é o ver o futuro com otimismo. É isso que é. E com determinação. É o moleque que está no vestibular, por exemplo, poxa, ele não passou 1 ano, não passou 2 anos, né? Quais são aqueles que vai continuar? Ele se mantém determinado, ele se mantém otimista, ele não nega as dificuldades que ele tem, ele vai tentar se autorregular, porque ele não pode ficar desesperado, né? Ele vai criar estratégias de enfrentar as falhas que impediram ele de entrar. Né? Sabe, essa questão
por exemplo, tem tudo a ver com a corrida de novo. Você tem que estar no presente. Quanto mais no presente você tá, melhor. Isso não é uma coisa espiritual que eu tô falando, de que sempre é isso, né? Mas é que é o seguinte, pensa só na próxima ação. O mais próximo possível. Só dá o próximo passinho, só chega um pouco mais perto do negócio. Aí vira que nem puxa um negócio. É muito mais fácil, flui. Você não precisa ficar pensando em todo o processo gigante. Sem dúvida nenhuma. Só liga o computador, só coloca a água do café, só deixa rolar, entendeu? Então, tá no presente, esse espaço de tempo menor possível, é a melhor questão, né? Eu te dou... Ainda mais porque os caras falam assim, todos os problemas estão no futuro. Então agora, nesse exato momento, tá tudo bem. Eu acho que tem duas coisas disso. Uma, eu vou pegar o exemplo do Alcoólatras Anônimos. Só por hoje. Isso facilita muito. Se o indivíduo é alcoolista e vai pensar assim, eu não vou beber nunca. Daqui a 20 anos não vou ainda poder beber, é muito mais difícil. Você tira o peso do futuro, Exato, né? É muito mais difícil. E a outra, Lu, eu acho que passa por um pouco de humildade. Eu vou pegar o exemplo do esporte. Os caras vão lá, vou começar a puxar peso, vou começar a ficar forte. Só que ele não está forte ainda. Então ele tem que ter humildade de pegar os pesos pequenininhos. Né? Porque senão ele quer pegar o grandão, ele não consegue e ele larga. Entende? Ele abandona. Começar devagar, Exato. Verdade, faz total sentido. Pega o exemplo da corrida, Você sai, vou correr 40 quilômetros. Você não aguenta, você fica quebrado. Exato. Se você pensa, eu vou correr 1 quilômetro, você se sente o vencedor, que você já correu 1 quilômetro, muito melhor. E daí você volta no outro dia. São fatores. Ao invés de ser o fracassado que falhou correr 40. Você correu 1, muito melhor. São fatores de resiliência. Tem outros, né? Questões de ordem cultural, questões de ordem do ambiente que você vive. Sabidamente, famílias que são mais próximas dos filhos, são mais afetivas da criança, vínculos bons antes de um processo de luto. Todos esses são fatores, seguramente, também de resiliência, né? Desempenho escolar bom. Tudo isso seguramente ajuda, além de fatores de ordem biológica. São coisas assim, secundárias de base, né? Para tudo na vida. É a base. Sim. Né? O sol, isso que a gente sempre falou. Sim. Além de questões assim, até de ordem biológica, né? Se você você tem uma genética na família de pessoas mais tranquilas, bem reguladas, uma postura de enfrentamento, ou você vem de uma família que tem pacientes que são bipolares, por exemplo, o pai é bipolar, a mãe é bipolar, o avô é bipolar, onde sempre tem um conflito, uma variação de humor imensa, uma dificuldade de regulação daquilo, também acaba interferindo nisso, né? Na capacidade de resiliência de cada um. Porque cada um tem a sua e tem suas áreas de habilidade e tem suas áreas de dificuldade, né? Que a gente tem que encontrar e trabalhar com elas, porque é o que você falou, dá para mudar, né? Dá para treinar. Tudo dá para treinar. Tudo dá para treinar. Tem duas frases de um livro que é de uma mulher que é de Morning Pages, é a mulher sobre criatividade. Eu esqueci o nome desse livro, mas é absurdamente bom. A arte da... eu não lembro, mas é muito... E eu estava lendo, e duas frases ressoaram muito comigo, que é a questão de que a quantidade é o seu papel, a qualidade não. Faz a quantidade, só vai, fica presente e deixa a qualidade para Deus, deixa a qualidade para o espírito criativo, entendeu? Quando você for lá escrever, só faz, Exato. Só tenta, e daí vai sair alguma coisa. Mesmo se for ruim, você vai estar melhor para a próxima vez. Então, a qualidade não é você mais, deixa a qualidade pro resto, pro universo. Pelo menos no começo, né? Seguramente, porque se você não nem começar, né? É mais difícil. Você sabe que tem um autor... A outra frase é assim, o seu trabalho é fazer, não é julgar. Então, você tem que fazer, é só isso. E são opções, né? Queira ou não queira. Tem o próprio estoicismo também, volta para ele e diz assim, nem Zeus, você pode quebrar uma perna, Zeus pode quebrar só a perna, mas nem ele pode te impedir de conseguir aquilo que você quer, porque são opções. Tem uma história de uma eu não sei se era sargento
ou ela, eu sei que ela era médica na guerra, que me parece no Afeganistão, eu não me lembro bem. Eles iam resgatar um helicóptero que caiu. Só que eles chegaram lá, eles foram atacados. Das 8 pessoas... Achei que era da Grécia. Não, das 8 pessoas... Não, é algo agora mais recente. Das 8 pessoas, 5 morreram já de cara. A menina, a médica, ela quebrou os 2 braços, uma perna. E aí, quando ela foi presa, os caras ainda mexiam, fazendo ela gritar. E ela sobrevive a tudo isso, né? Aí vão questionar ela do porquê disso tudo, né? Como que você consegue superar tudo? Mas chega uma hora que volta aquilo. Eu posso ficar sofrendo, gritando, esperneando o máximo possível, ou eu posso simplesmente me calar e esperar e saber que nada dura para sempre e que nada a gente não tem um controle. Isso eu acho relevante. Isso é muito legal. Tudo se tem um controle. Mesmo nessas questões ali que você não controla ambientalmente. Você não tem o que fazer com aquilo lá, mas você pode se controlar. Isso depende de você, né? Fatores externos talvez não dependam, não se preocupe com eles. Você não pode fazer nada. Mas os fatores internos você pode fazer. Você pode se desesperar ou você pode, de novo, ser otimista, ter uma crença de que aquilo vai passar, que você ter paciência. Isso vale para muita gente. O que a gente estava falando no Crianças da Guerra, dos traumas, desses momentos históricos destruidores de alma, né? A gente estava falando que o mais incrível são as pessoas que estão bem. Nos documentários que você está filmando a guerra, o cara lá tá rindo, tá brincando com as crianças, continuando a vida. E tem uns caras que falam que o melhor momento, os ingleses, da vida deles foi durante a Blitz. Porque tava todo mundo da cidade amigo, ficava lá no metrô conversando, não tinha trabalho. Falava, putz, que saudades dos tempos da Blitz, dos caras bombardeando a cidade. Porque a gente tava em comunidade, era mais legal. É uma galera que tem uma positividade incrível, né? E contagiante, né? Você lembra, a gente também no episódio que a gente Isso é importante, hein? As pessoas ao redor, elas mudam as nossas atitudes nas coisas. O apoio do outro. Tá com esse otimismo, pessoas otimistas na sua vida, vale muito a pena. Né? Você lembra? A gente também o valor dessas pessoas é absurdo para a comunidade. Da guerra a gente falou disso também, lembra? Porque estava rolando toda a guerra lá, os caras estavam estudando dentro do bunker, estavam estudando com a criançada e estavam bem. Você tem total razão nesse aspecto de que assim, eu acho que tudo de alguma forma pode ser superado. Desde que você lide com muita positividade, com regulação emocional, com uma postura de enfrentamento direto, com a capacidade de desapego. Né? São alguns valores, mas tem outros, né? Você ter amigos, né? Que te apoiam, que compartilham o sofrimento com você, que te motivam. Esses fatores externos. Né? Fatores que têm a ver daí com questões muito próximas. O homem tem muitos de honra, fatores de ordem de cultura também. Né? Pode te ajudar. Né? Numa condição de guerra, por exemplo, tem alguns posicionamentos que são determinantes. Por exemplo, não, eu vou lá porque eu tenho que salvar meus amigos, né? E ele se vê muito motivado por fazer aquilo lá. Pode ser que dê certo, pode ser que não, mas é um fator que com certeza aumenta a chance dele conseguir. Uma coisa, que tem tudo a ver com a guerra e tem tudo a ver com a corrida. A música tem um poder de te subir ou te descer mentalmente absurdo, né? Você está correndo, você coloca uma música que te chama você, é muito melhor. Uma música punk, pesada, forte, com garra, né? O cara canta com garra, canta quase bravo, assim, uma música de guerra, né? E você pensa que os caras tiravam gente que estava guerreando só para colocar gente tocando tambor atrás. Isso, porque o tambor dá não só o ritmo das passagens da marcha e da disciplina, mas dá esse espírito de guerreiro. Que vale muito, né? A pena, né? Dá um buff de ataque de 5.000 pra galera. Então valia a pena colocar os caras do tambor, mesmo se fosse tirar a gente da infantaria. Exato, como os Vikings batiam nos escudos assim e faziam barulho com aquilo lá. Até hoje, o cara gritando no Tropa de Elite, gritando
canções, né? Mas não precisa ir muito. Eu estava na faculdade, os jogos de faculdade, a galera da bateria tocando na torcida é a mesma galera Mesma que da coisa. bateria que na guerra que tocava os tambores da guerra. É a mesma questão. São fatores que determinam, né, a sua motivação, né? Ampliam a sua capacidade motivacional. Você pode alterar o seu ambiente sonoro ou visual também no seu ambiente, facilitar o seu trabalho, deixar ele mais bonito, deixar mais arejado, que você dura muito mais, né? Você sai do... O seu conforto aumenta mais e você consegue aumentar a sua capacidade de ficar lá por horas e horas e horas fazendo a mesma coisa. É a história de se continuar sendo humano, né? Eu acho que frente a situações tão adversas, você está falando de guerra, né? Eu acho que a guerra é o extremo da coisa, mas eu vejo isso também com outras coisas. Aqui eu estava passando, Campinas não para de construir prédio, né? Agora não param mais de construir. Aí eles estavam vendendo, as equipes de vendedores se juntam, fazem roda, gritam em conjunto, né? É o mesmo esquema. É tribal, né? É tribal, né? Acaba também sendo um fator de motivação, de uma forma de pensar de forma positiva, né? Ó Deus, ó céus, a negatividade não costuma ser algo bom. E o ser humano não gosta disso, tá? Porque o ser humano não tem misericórdia, né? Então essa coisa de muito sofrimento com isso não pega, não funciona com a galera ninguém. não gosta de gente que tá muito deprimida, infelizmente. Porque puxa a galera para baixo, essa é a verdade. Você ter a positividade traz uma... Por isso que a galera, por exemplo, o piadista do grupo de sobrevivência do Walking Dead é muito importante porque ele sustenta a mentalidade da galera num nível acima da sobrevivência. E tudo fica mais leve, então tudo fica mais suportável. Então o nível dessa pessoa que é otimista ao redor é valiosíssimo pro grupo, sempre. Eu acho... né? O humorista, o músico, o artista, o cara que é feliz, né? Felicidade é algo que esbanja e toca você, assim. Vale a pena essa galera ao seu redor, sempre. Eu acho Walking Dead... Eu adoro Walking Dead, né, sabe? Porque Walking Dead é um thriller psicológico sensacional. Olha aqueles que sobreviveram em Walking Dead ou que foram muito longe, você vai entender o fator da resiliência, né? Tá tudo lá, né? O otimismo, tá tudo lá. Tá o cara tudo lá, de realmente, frente, tá tudo lá. Walking Dead história, é incrível, né? Nesse aspecto, é incrível. Eu acho que é muito adaptabilidade. massa. Total. É só olhar quem pensar sobreviveu, só no mesmo dia. Olha as características e você vai ver claramente quais são os grandes fatores ali de resiliência. O fator o sobrevivente, né? O arquétipo do sobrevivente. Sim. Que está dentro de todos nós, que é o que a gente sempre... É um dos primeiros arquétipos, quando a gente era o esquilinho que fugia do dinossauro. A gente já tinha esse arquétipo. Não tinha o arquétipo do mago, mas tinha o arquétipo do sobrevivente. E é um dos mais fortes, né? O cérebro reptiliano tentando sobreviver, os tigres dentro de sabre ali, né? Eu acho que o desejo, né, de viver, né, essa pulsão de ser a pulsão vida, da vida, né? Ajuda muito. Pulsão, né? Da morte da galera. Na época da guerra, né, aqueles dentro dos campos de prisioneiros, toda aquela questão, alguns morriam muito rápido, né? E outros que toleravam aquilo e toleravam infinitamente mais. Eu acho que tem além desses fatores, tem uma questão de querer viver, né? De querer continuar a vida. Eu acho que isso é determinante, né? Mas é isso. É até o placebo, né? Que cura realmente algumas doenças, né? Ou um nocebo. Você acha que você vai morrer, não tem mais esperança, acaba a sua garra e você se desfalece, né? Como ou nos casos de velhinhos que um casado com o outro por 50 anos, daí morre um e o outro já morre em seguida, porque muito comum, perde o companheiro da guerra, né? O aliado. Perde a vontade, nessa batalha, né? Perde a vontade, e né? perde o objetivo, e claro, perde a graça, porque você vai lá, você só quer mostrar para a pessoa tal coisa, a vida não vale a pena mais. Mas você sabe que eu li pouco sobre isso, mas eu acho que um fator muito relevante de resiliência, na realidade é exatamente isso, a determinação, mas talvez mais, é um objetivo claro daquilo que se quer, né? Assim, eu quero sobreviver. Eu quero chegar lá, né? Ver a coisa, visualizar de jeitos Eu acho que isso é também um grande fator, seguramente. Em detalhes, né?
Porque você planeja melhor, né? Claro. Você visualiza em detalhes o que você quer. Você tem mais história, chance de chegar lá, né? Poder ver o futuro e se organizar, porque você quer muito aquilo lá. Né? Pode acontecer N coisas no caminho que você vai ter que lidar, mas ter claro e ter aquela determinação em busca daquilo seguramente é uma grande questão, como mais um aspecto de resiliência. Né? Bem, a última coisa que eu queria falar, que existe uma respiração que eu faço na corrida. E faz sentido, porque o cérebro ele puxa o ar e faz você ir atrás das coisas. Você tem que inspirar mais do que você expira. Você puxa e solta pouco. Daí você já tá com dá uma energizada na cabeça, uma energizada no corpo. Você vai muito mais longe na corrida. Então, isso na vida ajuda muito, né? Então, essas coisinhas, por exemplo, fisiológicas da postura do guerreiro, né, que é uma postura mais concreta, mais olhando para frente, com o ombro para trás, peito estufado, né, enfrentando, né, e é uma questão de respiração, porque você está com o peito para frente, você respira melhor, né? Inspiração vem disso, vem da respiração. Então você inspira, numa luta, inspira o seu espírito para você vencer realmente, né? Mas você traz algo muito relevante que tem pouco estudo sobre isso, porque a maior parte das questões de resiliência estão ligadas a aspectos psicológicos, sociais, de família, né? Mas você traz algo biológico, que é relevante também, com fatores de resiliência, né? Peso, capacidade de respiração, alguns aspectos de ordem muscular, tudo isso também favorece seguramente você ser mais resiliente ou não. Eu quero te falar também, já que isso é a última coisa, também vou falar a última. Tem um autor que eu não vou me lembrar o nome, porque o nome dele é complicadíssimo, mas ele crê, e eu particularmente eu penso assim também, que a resiliência de todas as habilidades, né, esse conceito talvez seja o mais relevante para o indivíduo ao longo da vida. Né? Essa capacidade é um conceito que é único, né? Essa capacidade de se tolerar as situações adversas, mas que ao mesmo tempo ele traz uma infinidade de outros conceitos dentro dele mesmo, né? E o quanto é difícil definir claramente isso, porque cada um pode ter habilidades diferentes que te deixem mais ou menos resilientes e depende também, evidentemente, do momento de vida ou do momento social e de apoio de amigos e de família que você tem, né? Mas é isso aí, Lulu. Sim. A questão biológica, o último parênteses, também tem substâncias que são ativas, né, e outras depressivas. O café ajuda muito, né? Ou você tá na guerra, não tá sóbrio durante o campo de batalha é uma boa ideia. Aquela força, né? Que eu vi um cara, Hardcore History, tipo 90% das tropas antigamente, na guerras de corpo a corpo, não estavam 100% sóbrias, porque é impossível você não sair correndo, não. né? Seguramente não. É o berserk do viking, né? Exato, seguramente não. Você pega exércitos outros ali do leste, eles usavam rachixe pra caramba, né? Tinham toda uma coisa mais fácil, transformar, né? exato, porque ali é uma questão muito ligada à morte, ali poucos saem vivos dali, né? É quase espiritual também, né? Do guerreiro espiritual, de tipo, o meu propósito é vencer, mesmo assim, mesmo se eu morrer. E daí? Não muda nada. O propósito é vencer. Achar. Ter propósito é fundamental, né? Também. Porque a gente vai morrer de qualquer jeito. Melhor ter a visão do que você quer, que seja positivo para você, para todo mundo, para sua família, e ir atrás, né? Que você sente o prazer real de viver, assim, né? A alegria da determinação, da disciplina. Beleza, é isso aí. Valeu, galera. Valeu, Lulu. Semana que vem, tamo junto. É isso aí. Valeu.